mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou falar para vocês sobre uma nova abordagem para a tomada de decisão na elaboração de planos de intervenção. A ferramenta que eu vou apresentar se chama Processo de Análise Hierárquico, ou AHP. E essa é uma ferramenta que pode ser aplicada não só no contexto do plano de intervenção, mas em diferentes situações em que você tem que tomar uma decisão, escolher entre uma alternativa. Falando então da ferramenta, o AHP foi proposto na década de 80 por Saat, e ele é uma ferramenta multicritério de suporte à tomada de decisão. Ou seja, quando você tem algumas alternativas para atingir um objetivo e precisa escolher entre elas. É importante dizer que não existe a alternativa ou uma única alternativa correta, mas sim a alternativa mais adequada para um objetivo com base em algum contexto. Como eu falei, o AHP ele pode ser aplicado em diversos tipos de situação, desde decisões cotidianas, como escolher a compra de um carro, até problemas mais complexos que envolvam múltiplas alternativas e critérios mais complexos. O AHP ele direciona a tomada de decisão da seguinte forma: ele divide as alternativas iniciais em critérios. Então, por exemplo, no carro, um critério que você certamente vai avaliar para tomar a sua decisão é o preço, mas também o preço é um critério mensurável, né? Você atribui um valor a ele, mas também podem ser utilizados critérios subjetivos, né? Por exemplo, o estilo do carro. Tendo definido os critérios, eles devem, então, ser hierarquizados. E essa hierarquização é feita por meio de comparações pareadas com base na escala que o método propõe, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, você vai comparar, voltando, por exemplo, do carro, o carro 1 com o carro 2, o carro 1 com o carro 3, e assim por diante, né? Todas as alternativas que você está avaliando. É essencial que os dados que vão embasar essas comparações pareadas sejam consistentes, né? Como em qualquer tipo de análise, os dados de entrada são extremamente importantes. Então, você não vai aplicar o AHP para comprar o carro se você não pesquisou muito bem o preço de cada um dos carros que você está avaliando. E também outro aspecto importante é a experiência dos profissionais, aí no caso de estudos mais complexos, como o plano de intervenção, a experiência dos profissionais no assunto que vão realizar as ponderações. Um outro aspecto importante do AHP é que todo julgamento humano está inerente a um desvio, uma inconsistência. Então, o AHP também inclui uma análise de consistência desses julgamentos, define um critério, que se você não atender esse critério, você tem que refazer os julgamentos. Falando, então, do método de cálculo, né? Como aplicar o AHP, como calcular. Você parte de uma matriz de comparação. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 alternativas em avaliação, x, y e z. Eu faço, então, uma matriz quadrada, comparando nas linhas e nas colunas essas alternativas. E eu vou preencher a matriz com base na escala de comparação que o método propõe. Essa escala vai de 1 até 9, em que 1 representa a igualdade entre as alternativas e 9 indica que uma alternativa é extremamente mais adequada ou melhor que a outra. E os valores intermediários. Com base nisso, voltando aqui para a matriz de comparação, começa aqui a diagonal. A diagonal sempre vai ser 1. Por quê? Porque eu estou comparando uma alternativa com ela mesma, né? Então, x com x, y com y e z com z. Os julgamentos, ou as comparações, de fato, têm que ser feitas na matriz triangular superior. Então, aqui nesse exemplo, eu estou dizendo que o x em relação ao y é 3 vezes pior, por isso 1 sobre 3. É sempre em relação a quem está nas linhas aqui. O x em relação ao z é 5 vezes melhor, e o y em relação ao z é 7 vezes melhor. A matriz triangular inferior nada mais é do que o inverso da superior. Por quê? Porque eu estou fazendo a comparação no sentido contrário. Então, se eu atribuir x em relação a y 1 sobre 3, necessariamente y em relação a x vai ser 3. E assim por diante.
Tendo preenchido, então, a matriz de comparação, eu vou calcular os autovetores dessa matriz, que nada mais vão nos dar do que os pesos relativos entre as alternativas. Então, nesse exemplo aqui, a alternativa mais adequada seria a Y, com aproximadamente 64% de relevância. Como é possível perceber, o resultado final está diretamente ligado aos julgamentos que são feitos. Como eu falei, é inerente a julgamento humano desvios, principalmente quando eu começo a ter várias alternativas em avaliação, e mais ainda quando os critérios que estão em avaliação não são mensuráveis, têm um grau de subjetividade. Então, o método inclui uma análise da consistência, onde é calculada a razão de consistência, e o critério de aceitabilidade é 10%, ou seja, o método permite um desvio de até 10% nos seus julgamentos. Se o valor final calculado for maior de 10%, o desvio for maior que 10%, os julgamentos têm que ser refeitos. Bom, eu falei bastante da teoria, né, conceito e cálculo, mas nada melhor do que um exemplo para entender. Então, começando aqui com um exemplo simples, cotidiano, como eu falei no começo, né, aplicar o HP para comprar um carro. Então, vamos dizer aqui que você está em dúvida entre 3 modelos de carro para comprar. Um vermelhinho, um verdinho e um azulzinho. E você entende que os critérios para você tomar sua decisão são preço, autonomia e estilo. Aqui eu trouxe, então, 2 critérios mensuráveis, né, objetivos, e um terceiro critério subjetivo, que seria o estilo, né, justamente para mostrar como seria a aplicação. Tendo, então, os critérios definidos, eu monto a base de dados que vai subsidiar a aplicação do AHP. Então, aqui nesse exemplo, o carro vermelho custa 150 mil, o verde 300 mil e o azul 80 mil. A autonomia do vermelho é 12 km por litro, do verde é 20 km por litro e do azul 10 km por litro. O estilo, como eu falei no começo, né, não existe a alternativa correta ou uma única alternativa correta. Isso aqui vai depender, né, nesse caso, da opinião de quem vai fazer a compra, de quem vai tomar a decisão. E ainda assim é possível que haja uma divergência entre as pessoas que vão tomar essa decisão. Então, nesse caso, você e o seu marido ou a sua mulher podem discordar em relação ao estilo. Mas justamente o interessante do método é que ele permite aplicar de forma isenta e avaliar todos os critérios de forma conjunta e talvez chegar no resultado comum no final. Então, aqui, nesse exemplo, na opinião de quem vai tomar a decisão, o verde seria o mais estiloso, o vermelho o intermediário e o azul o menos estiloso. Então, considerando esses dados, né, eu vou aplicar o HP. Então, olhando em detalhe aqui o preço. Então, o vermelho em relação ao verde seria 2 vezes melhor. Por quê? Porque ele é 2 vezes mais barato, né? Pensando no preço, você quer pagar menos, então é 2 vezes melhor. O vermelho em relação ao azul é 2 vezes pior, né? Aproximadamente 2 vezes mais caro. E o verde em relação ao azul é 4 vezes pior. Considerando, então, esses julgamentos, chega-se nesses autovetores, né, nesses pesos relativos, em que o azul vem primeiro, seguido pelo vermelho, com 29%, e por último o verde. Aqui, se o único critério fosse o preço, é claro, nem precisaria aplicar o HP, o azul seria o carro a ser comprado. Mas justamente o que o HP traz é uma hierarquização das alternativas, né, com base em um critério. Como tem outros critérios em avaliação, essa hierarquização é obtida para todos eles e o resultado final não necessariamente ele é tão intuitivo assim. Então, assim como foi feito para preço, também foi aplicado para autonomia e estilo, obtendo-se esses pesos relativos. Olhando aqui a razão de consistência dos julgamentos, todos atenderam o critério de ser menor que 10%. Que interessante observar também que os 2 critérios que eram mensuráveis, o desvio foi 0, não houve desvio. Já o estilo, apesar de serem apenas 3 alternativas em avaliação, pelo estilo ser um critério subjetivo, já houve um pequeno desvio, mas ainda assim dentro do critério. Bom, e aí com base nesses autovetores combinados, o resultado final seria que o carro a ser comprado, com base nesses critérios, seria o verdinho, né, com 46%, seguido pelo azul, 31%, e por último, o vermelho.
Um segundo exemplo aqui, apenas para ilustrar a ampla variedade de aplicações da ferramenta, né? O HP foi aplicado para o mapeamento ambiental. Então, ele foi utilizado para a elaboração de mapas de fragilidade ambiental. O HP foi aplicado na ponderação dos atributos geotécnicos e ambientais que levaram a essa classificação final em termos de fragilidade, indo desde muito baixa fragilidade até muito alta fragilidade. E o resultado final obtido foi aplicado no contexto de um gerenciamento de um empreendimento linear, né, um oleoduto. Ele poderia ter sido utilizado para a definição do melhor traçado desse oleoduto, que não foi o caso, porque o oleoduto já existia quando o estudo foi feito, mas também para o gerenciamento desse empreendimento, né, identificando áreas prioritárias para se focar ações e medidas de segurança. Chegando, então, agora no estudo de caso, né, a aplicação do HP no plano de intervenção, onde o HP entra nessa história. Então, no plano de intervenção, é necessário selecionar uma alternativa para atingir um objetivo. E esse objetivo pode ser atingimento de CMA, redução de massa, contenção da migração de contaminantes, eliminação de risco, enfim, podem ser diversos objetivos, e você precisa selecionar uma alternativa para isso. A CETESB, né, na decisão de diretoria dela, ela exige que seja apresentado um estudo de viabilidade técnica e financeira para essa alternativa. Então, você precisa demonstrar minimamente técnica e economicamente que a alternativa a ser seguida é a mais adequada. Você não pode simplesmente falar essa alternativa e pronto, você tem que demonstrar isso. E aí que entra, então, o HP. Né? Com base em algumas alternativas pré-selecionadas, você aplica a ferramenta para demonstrar que a que você vai seguir é a mais adequada. Aqui, de novo, é importante ressaltar, e especialmente nesse estudo de caso, os dados de entrada que vão subsidiar a aplicação da HP são fundamentais que estejam consolidados. Então, nesse caso, o modelo conceitual ambiental do site, que vem das etapas de investigação anteriores ao plano de intervenção. Então, desde a avaliação preliminar até a avaliação de risco à saúde humana. Um outro aspecto importante desse projeto, desse estudo de caso, foi um constante alinhamento entre o responsável técnico, o responsável legal e o órgão ambiental, né, para facilitar o entendimento de todas as partes. Falando, então, do modelo conceitual, resumidamente, né, para a aplicação da ferramenta. Então, nesse site, as investigações indicaram que o nível d'água se encontra aproximadamente 2 metros de profundidade e há basicamente 2 camadas. Uma camada de areia argilosa, com uma condutividade hidráulica média de 10 a menos 4 centímetros por segundo, sobreposta a uma camada de argila compacta, com uma condutividade hidráulica de 10 a menos 6 centímetros por segundo. À medida que se aprofunda nessa camada, ela se torna mais compacta e chega a condutividades hidráulicas de até 10 a menos 8 centímetros por segundo. Essas duas camadas formam 2 horizontes hidrogeológicos, uma camada de transporte, onde predomina o fluxo advectivo, e uma camada de armazenamento, com baixa transmissividade. E o que aconteceu na área? Antigas fontes vazaram e percolaram até atingir o aquífero. Tendo atingido o aquífero, as concentrações migraram horizontalmente, principalmente na camada de transporte, né, pelo fluxo, mas também atingiram os primeiros metros da camada de armazenamento. Com o passar do tempo, as concentrações na camada de transporte foram sendo diluídas, enquanto na camada de armazenamento, a massa de contaminantes foi estocada. E o que se encontra lá atualmente são teores na ordem de 5 ppm na camada de transporte e 100 ppm na camada de armazenamento. Atualmente, a área está desocupada, não tem receptores. Além disso, um estudo de modelagem matemática e cubagem de massa indicou que em termos de massa, apesar das concentrações relativamente altas na camada de armazenamento, em termos de massa, ela pode ser considerada reduzida. A avaliação de risco à saúde humana indicou que há, sim, para um cenário futuro de ocupação, um risco para inalação em ambientes fechados,
mas a área de ocorrência desse risco ela é restrita, se comparado com o terreno como um todo, e, além disso, não há risco para inalação em ambiente aberto. Então, com base nesse modelo conceitual, foram selecionadas 4 alternativas para a intervenção nesse caso. A primeira é uma desorção térmica, né, remediação termal. A segunda, oxidação química in situ. Uma remoção. E uma quarta seria uma medida de não remediação, mas sim o controle institucional. O que seria esse controle institucional? Trabalhar com a restrição de uso do terreno, né? Ou seja, onde há um risco para inalação em ambiente fechado, prever um layout de ocupação em que não haja uma edificação fechada nessas áreas. E os critérios para a tomada de decisão definidos foram critério técnico, né? Ou seja, atingir um objetivo do plano de intervenção, critério financeiro, e com esses 2 primeiros critérios já é atendido o que a CETESB minimamente exige. Além disso, também foram avaliados os critérios de prazo, os impactos ambientais e os riscos. E aqui riscos operacionais relacionados à implantação das alternativas, mas também riscos à saúde humana decorrentes de concentrações eventualmente remanescentes na área, em função do que se escolher. Então, considerando essas 4 alternativas e os 5 critérios, montou-se a base de dados para subsidiar a aplicação do OHP. Então, olhando aqui em detalhe 2 deles, né? O técnico, pensando sempre no objetivo do plano de intervenção, que nesse caso era eliminar o risco para uma ocupação futura. A opção termal atende plenamente o critério técnico, porque haveria uma redução de aproximadamente 98% da massa armazenada, e isso seria o suficiente para atingir a CMA. A oxidação química in situ tinha um porém. Foi feito um ensaio piloto que demonstrou que ela era efetiva para atuar na camada arenosa, naquela camada de transporte, atingindo a CMA nela, porém, na camada de armazenamento de argila compacta, ela não seria efetiva. E um estudo, um modelo matemático que foi feito também, demonstrou que haveria um potencial para um efeito rebound, ou seja, a massa de contaminantes armazenada na camada de armazenamento, ela teria um potencial para retroalimentar a camada de transporte e desenquadrar em termos da CMA no futuro. Então, a oxidação química in situ não atende plenamente o critério técnico, porque ela só atua em uma das 2 camadas. A remoção também atenderia plenamente, porque removeria toda a massa de contaminantes, consequentemente atingiria a CMA. E o controle institucional, apesar de não reduzir massa, também atenderia o critério técnico plenamente, porque ela eliminaria uma via de exposição, né? Respeitando esse layout futuro, seria eliminada a via de inalação em ambiente fechado, com isso também o critério técnico é atendido. Olhando aqui o prazo, né? O prazo, então, o tempo para atingir o objetivo do plano de intervenção. A desorção térmica, nesse caso, demoraria 1 ano, a oxidação química in situ, aproximadamente 3 anos, a remoção seria executada num tempo menor de 1 ano, e o controle institucional, o prazo do controle institucional é o tempo para a implantação do empreendimento que respeite esse layout com a restrição de uso. E nesse caso seria por volta de 4 anos. Bom, assim como foi feito para os 2 primeiros critérios, foi montada essa base de dados para os demais critérios e partiu-se então para a aplicação do AHP. Ele foi aplicado então por 4 profissionais da EBP de forma independente. E foi feito assim para evitar que um profissional influenciasse nos julgamentos do outro, e enviesasse o estudo, né? Sempre buscando deixar o estudo da forma mais isenta e transparente possível para demonstrar para o órgão ambiental o resultado final. Olhando aqui um exemplo, né, da ponderação, os impactos ambientais de acordo com as ponderações de um desses profissionais. Então, aqui ele disse que a termal é 2 vezes pior do que a oxidação, né, em termos de impactos ambientais, é 3 vezes melhor que a remoção e 6 vezes pior que o controle institucional. A oxidação química é 6 vezes
melhor que a remoção e 3 vezes pior que o controle institucional. E a remoção é 9 vezes pior que o controle institucional. Com base nesses julgamentos, os pesos relativos obtidos para esse critério por este profissional foram estes, né, que com o controle institucional se destacando com 60%. Que só para ilustrar, a razão de consistência desses julgamentos foi de 3,5%, né, então atende o critério. E então, assim como foi feito para este critério, foi feito para aqueles 5 critérios pelos 4 profissionais. E o resultado final obtido foi esse, né? Dá para se notar que, apesar de algumas pequenas variações entre os pesos finais, que é esperada, né? Afinal, são profissionais com percepções, embasamentos diferentes, fazendo essas ponderações, foi unânime que o controle institucional, neste caso, né, com esses critérios, seria o mais adequado. Então, com isso, né, a aplicação dessa ferramenta que foi possível tornar o estudo muito mais sólido tecnicamente para encaminhar com o órgão ambiental e demonstrar para o órgão ambiental que essa alternativa seria mais adequada. Essa forma de fazer o estudo de alternativas é diferente do que se faz no mercado. A EBP foi atrás dessa ferramenta e viu seu potencial de aplicação no estudo para deixá-lo mais sólido tecnicamente. Era isso, eu agradeço a atenção de todos, e é isso, muito obrigado.